na Terra plana, né, que a vacina causa autismo, né, e aí fica mais fácil. Eu me comunico, gente, seguindo uma lógica de Paulo Freire, tá? Porque ele fala que ele tem muita essa situação de democratizar o acesso, né, ao conhecimento. A gente tem que levar em consideração que a gente, mesmo enquanto quem tem acesso à educação, não tem educação de uma forma libertária, né? Então fica parecendo assim que eu estou falando, educação como prática de liberdade, mas é a liberdade de você também conseguir fazer as suas próprias escolhas. É uma liberdade, né, que vem dentro de uma situação onde você consegue filtrar, você consegue também não se sentir tão deslocado do mundo, você consegue não se sentir tão fechado, você consegue é como se você consegue se empoderar de um conhecimento, e esse conhecimento você consegue ali transformar alguma situação. O mundo ele é desigual. A educação, ela também é desigual. Não só na situação de ele é mais inteligente do que eu, ela é mais inteligente do que eu. Não é isso. É o acesso. E a gente sabe que se você consegue chegar e consegue fazer uma universidade, você consegue fazer um curso de inglês, um curso de espanhol, francês, um outro idioma aí qualquer, que você consiga fazer, mesmo, vamos colocar, uma pós-graduação, né, que a gente sabe que bolsa de pós-graduação, ela não consegue pagar as contas no Brasil de hoje em dia, principalmente agora, com a inflação do jeito que está indo, essas situações, né? Quem consegue fazer isso de formas confortáveis, né? Esse destaque que se dá muitas vezes ao que a pessoa consegue fazer, ou então que ela consegue chegar, muitas vezes permeia o acesso, e o acesso permeia essas situações econômicas. Não tem como a gente separar a educação de classe, infelizmente, ou felizmente, né? Não tem como a gente separar isso. O acesso à informação e discernimento da realidade, ele é desigual, e mesmo entre quem tem informação, porque também tem a situação de que não consegue discernir, porque a fake news ela tem essa penetrância não apenas por conta da falta de acesso à educação, mas pela falta de discernimento, ou seja, pensamento crítico e reflexivo de acordo com a realidade que lhe é apresentado. Quando te apresenta aquilo ali, você não tem conhecimento sobre aquele processo, então quando te apresenta alguma coisa, vamos falar do cosmético mesmo, quando te apresenta, sei lá, fala que o petrolato causa uma falsa sensação de hidratação por causar um filme oclusivo na pele, e que só vai segurar a água ali, que isso é uma falsa sensação de hidratação, isso é uma fake news. Por quê? Porque você está falando de uma situação onde você não sabe sobre a fisiologia da pele. Porque se está reduzindo a perda transepidêmica de água, está melhorando a função barreira da pele, você está retendo mais água. Você está retendo mais água, você está melhorando os parâmetros de hidratação. Então, entende que também se baseia de uma situação assim de pegar pequenas partes de um todo e jogar aquilo ali como uma verdade. Então, quando você consegue transformar isso, então você consegue levar isso para a pessoa, e a pessoa consegue digerir aquilo, ela consegue discernir. A educação considera a pessoa, né, para o Paulo Freire, como um ser histórico, né, então você tem a sua história, tem mais de 100 pessoas me assistindo aqui, cada um de vocês tem uma história diferente, e cada aprendizado se dá pela relação social, ou seja, pelo pertencimento. Lembra que eu falei lá no começo da palestra, né, sobre a situação da pele como órgão de contato social? Tem muito essa relação com o pertencimento também. Pois bem, imagina que isso deve ter uma penetrância muito grande para ter fake news, né? Soma-se ao fato de que cosmética é um mercado de valor muito alto. Bom, a leitura do mundo, ela se torna fundamental para a compreensão da importância, o seu discernimento. Então, a pessoa, ela tem a sua relação ali com a história dela, o seu pertencimento, tem a questão do discernimento, que é o que tem essa questão da leitura de mundo dela, né? E aí vem, o ato de ler e escrever de forma consciente, não produtivista. Isso aqui é importante. Por quê? Você está falando aqui de uma forma onde você lê ou escreve e você absorve aquilo ali que está sendo apresentado para você. Isso aqui é você conseguir pegar o seu processo histórico, a sua compreensão de discernimento, né, dessa compreensão da importância, e conseguir transformar. Tá? Não é produtivista, você não faz uma coisa numa linha de produção. Não se trata meramente da pronúncia da palavra, ou seja, da produção, entende?
trata-se de pronunciar o mundo e pronunciar-se a ele, existir-se perante ao mundo. Então, você consegue existir através da educação. Esta pronúncia do mundo, ato de trabalho e criatividade, não pode ser arrogante e nem tímida, mas respeitosa, humilde e expressiva. E ela tem que conversar com o seu dia a dia. Então, eu tenho uma forma que eu achei de conseguir comunicar, principalmente para uma leva de pessoas aí que vai desde os seus 18 até os seus 35 anos, é através de memes, porque daí eu consigo levar uma situação de pertencimento, porque é uma coisa de questão da internet, né, para essa questão de discernimento, para que a pessoa consiga existir perante o mundo através dessa situação não produtivista que ela consegue depois criar. Ela não vai comprar um creme, por exemplo, só porque ela viu ali que a embalagem é bonita, ela vai querer saber um pouco mais. Só que ela não vai se basear, por exemplo, então tem 8 tipos de ácido hialurônico, e eles vão entrar mais aqui. Você sabe o que é um ácido hialurônico, até onde que vai, o que vai fazer, o que tem que ter, entendeu? O que é a informação que você precisa? Se é um hidratante, onde o hidratante atua? Eu preciso que ele penetre até o osso do meu rosto? Não preciso, né? Nem quero isso. Então, essa é uma situação importante. Que aí você consegue pegar uma situação de pertencimento, que é você que está aí, que está me ouvindo, você gosta de fazer skincare, você gosta de trabalhar com cosmético, né? E aí você consegue transformar isso porque é o seu meio, é a sua vida, né? A educação, ela precisa ser capaz de possibilitar aos educandos consciência sobre a incompletude humana. A gente é incompleto. Sabe aquela situação que eu falei para vocês, aqui, ó, sobre a gente se sentir todo momento oprimido, todo momento desconfortável? A gente tem que falar dessa educação. Amor, você é incompleto, sabe? Você é incompleto, você tem acesso até aqui, você pode fazer isso. E eu tenho que falar isso sobre cosmético também. Olha, o cosmético faz isso, né? A oportunidade para se desenvolver como pessoa concreta, de sair do estado de coisa e crescer humanamente. Você não precisa e você não deve ser uma pessoa que vai reproduzir. Fake news tem sucesso porque ela é reprodutível. Entende? E como eu falo reprodutível... Oi. Desculpa te interromper de novo. A gente está tendo um problema aqui nessa sala do Meet, porque ele está suportando só 100 pessoas na chamada. E tem mais gente que está fora e está querendo assistir e não está conseguindo. A gente vai tentar, então, criar 2 salas. E aí você apresentaria nessas 2 salas. A gente vai te encaminhar o link. E aí você tenta entrar. Vamos ver se dá certo. Você prefere que eu te mande o link aqui no chat mesmo ou por e-mail? No chat mesmo. Aí você mantém nessas 2 salas e aí vai dar certo. Tá. Isso. Desculpa te interromper de novo. Imagina. Pedi para participar aqui já, tá? Tá. Muito obrigada. Imagina. Olá, Júlia. Imagina. Vocês estão conseguindo já ver aqui a apresentação? Tá dando para ver a apresentação, Júlia? Bom, eu vou voltar aqui então, tá? Aí a gente vai falando. Eu estava falando, gente, sobre essa situação de pertencimento, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui antes de começar de novo, se tá também nessa outra sala, se tá... não está apresentando. Vitor, acho que você precisa ativar o som na outra sala também, o microfone. Tá. Pronto, agora foi, acho que foi, pronto. Já estou apresentando para as 2 salas. Ótimo. Perfeito. Bom, gente, eu estava falando aqui, então, nessa situação da educação, considerar a pessoa como um ser histórico cujo aprendizado se dá pelas relações sociais, né, esse pertencimento, onde a leitura do mundo torna-se fundamental para a compreensão da importância, esse discernimento. O ato de ler e escrever de forma consciente, não produtivista. Então, você conseguir realmente escrever uma coisa, não reproduzindo, você cria. Não é uma mera pronúncia da palavra, trata-se de pronunciar o mundo e pronunciar-se a ele, existir perante ao mundo. Tá? Então, é você conseguir existir além de um consumo, além de uma reprodução.
Essa pronúncia do mundo, ato de trabalho e criatividade, não pode ser arrogante nem tímida, mas respeitosa, humilde e expressiva, não só para quem explica, mas para quem também está ali recebendo. A educação precisa ser capaz de possibilitar aos educandos consciência sobre a completude humana. Lembra que eu falei para vocês, aqui, ó, isso é muito importante, que a gente está a todo momento se sentindo oprimido, todo momento se sentindo desconfortável. A educação, ela não precisa, e ela tem que falar para as pessoas, gente, a gente é incompleto, tá? Tudo tem que ser incompleto. E não é só sobre falar sobre o defeito que você tem na pele, não é isso. A gente é incompleto, gente, a gente vai conseguir chegar até certo ponto. Essa ideia de sucesso que a gente tem, essa ideia louca, ela vem enraizada através de uma situação que não leva em consideração o nosso ser histórico, tá? As nossas pequenas situaçõezinhas, que são tudo isso no final soma-se a quem a gente é, né? Que é uma oportunidade para se desenvolver como pessoa concreta, sair do estado de coisa que reproduz e crescer humanamente, que é o que eu estava falando, que a fake news, gente, ela reproduz, né? É uma máquina de xerox, não é reprodutibilidade, né? Reprodutibilidade quem faz a ciência, ela só dá para reproduzir, sabe? Vai, manda. Ela é copiável, né? E ela tem essa grande penetrância, né? O reconhecimento da incompletude humana é uma possibilidade de continuar crescendo e repensando a própria vida, refletir sobre a construção do ser humano autônomo e participativo, fazer a experiência de se comprometer com a educação enquanto ato de construção de conhecimento. Então, não é também criar uma forma de você conseguir falar sobre fake news, né, e conseguir desconstruir essa ideia, não é você também fazer uma situação de xerox, tá? Não é legal. É uma realização das exigências humanas, cooperação com uma sociedade mais justa e democrática. Você pensar, o que você está fazendo ali, o que você está querendo falar para as pessoas é justamente o seguinte, olha, eu sei que está difícil, eu sei que todo mundo está desconfortável, eu sei que está todo mundo se sentindo um lixo, né, e que você quer se sentir pertencente. O que eu posso fazer para você é isso aqui. Você tem isso aqui, essas informações, e aí você tem esse poder para fazer discernimento, às vezes comprar uma coisa melhor, né? Essa concepção de educação é a legitimadora das capacidades reflexivas, deliberativas e participativas dos seres humanos na sua relação consigo e com o mundo. Isso é importante, esse com o mundo. Aqui, quando eu falei, para quem estava na outra sala aqui, vou falar de novo, eu usar a situação, por exemplo, de comunicação com memes é uma forma de conseguir colocar uma vivência de mundo que vocês têm na internet, né, dessa geração, minha geração, uma geração acima de mim, uma geração depois de mim, que conseguem dialogar com o mundo dessa forma. Então, é uma forma de conseguir dialogar uma coisa que eu sei para as pessoas, mostrando que é legal, sim, se empoderar de um conhecimento, né? E as redes sociais, né, são esse espaço de demonstração de contato social, porém, um certo distanciamento cria-se os espaços necessários para a disseminação de fake news. Como eu falei para vocês, não tem um espaço, tem esse distanciamento vai criar esse espaço para que você consiga disseminar essa fake news, né, e não é a mesma coisa de você ter um contato social, como eu falei lá no começo. Então, vocês conseguem entender que, quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de cosméticos, a gente fala de pele, a gente está falando de coisas que têm contato social, entra com questão de rede social, e aí você acaba entrando depois também com a situação de fake news e sua penetração com relação a tudo isso. Não tem como a gente eu conseguir falar com vocês sobre isso, sem mostrar esse começo, tá? Aqui a gente já começa, então, a entrar aqui mais na situação de skincare, né? A gente tem aí essa situação do boom da skincare acompanhada das redes sociais, essa premissa de pele perfeita, e surge um espaço para os charlatões e pseudocientistas, né? Porque os cosméticos, gente, coloca na cabeça de vocês, dá dinheiro, né? Cosmético, aliás, farmácia em si é um mercado que dá muito dinheiro. Saúde é um mercado que dá muito dinheiro. Se é um mercado que dá muito dinheiro, tem muita gente que vai se aproveitar disso, né? Quantos milagres a gente não consegue ver, tá? Sendo vendidos. A gente sabe que só está sendo vendida, né? E aí eles vendem milagres, como sigam esses passos, a pele perfeita em 2 passos. E olha como isso é atrativo, né? Não use esse produto, é veneno, o petrolato é um vilão. Faça esse cronograma e terá seu objetivo alcançado. Exista nessa mentira comigo. É confortável. Nisso ninguém te fala. Mas é basicamente o que essas manchetes estão falando, né?
isso aqui existe, vem comigo nessa ideia que eu estou colocando aqui para você, né? E aí, né, quanto mais você dá palco para palhaço, mais palhaço faz show. Então, também tem a situação que, às vezes eu recebo, né, várias pessoas me mandam inbox, você está vendo que, isso aqui que as pessoas estão falando isso aqui, você quer que eu faça o quê, meu amor? Você quer que eu comece uma revolução? Não dá, né? Tô aqui vestido de central gay de cancelamento, vou cancelar as pessoas, não dá, sabe, assim, não é interessante, porque daí você dá palco para essas pessoas também, né? Você dá palco para esse discurso. Porque daí você está fazendo com que esse discurso, que ele é muito tentador e que venha a existir comigo nessa mentira. É mais confortável. É mais fácil eu criar uma mentira e sustentar uma mentira do que eu me basear em fatos, porque basear em fatos eu tenho que estudar. Entende? Eu tenho que conseguir criar esse mecanismo, né? Então, não é tão fácil. A fake news, né, a gente tem essa negação de ciência, de realidade, inventar nomes, protocolos maravilhosos, né, então a gente cria lá o sal do Himalaia que combate não sei o que, é um sal, né. A gente gera expectativa, cria o pertencimento, aumenta a ansiedade, faz você consumir. Então, é uma forma de mascarar essa ansiedade que a gente tem, tá, de criar essa ansiedade, então se mascara isso, cria-se esse pertencimento para fazer você consumir, tá. E aí você, eu não, veja bem, né, pode parecer que eu estou falando para vocês, né, que eu estou querendo fazer aqui um manifesto comunista e não sei o quê, e que eu não consumo as coisas, né, e não é isso que eu estou querendo falar para vocês. Você consumir é uma situação. A situação é você consumir pura e simplesmente porque você não para pensar. Você precisa comprar 8 hidratantes, 8 cremes com ácido hialurônico, ou será que você só comprar um já não está bom, né? O que você quer com esse creme? O que é a sua expectativa? O que é a sua ansiedade, a sua angústia? É basicamente isso que a gente tem que se perguntar antes de consumir, tá? Porque quando a gente não consegue alcançar, né? E veja bem, essa conversa de fake news, ela vem vendida como fato, e ela não é fato, tá? Você não consegue obter o que aquele fato está falando, e torna-se mais frustrado ainda, tá? E aí você entra em demérito com a ciência, né? Porque o charlatão vende essa ideia de ciência, mas nega o método científico, né? Eles criam aquilo, falam que aquilo é aquilo, ponto final, mas não mostra como que foi feito, o que é aquilo, Então, foi o hidratante que atua em todas as camadas mais profundas da pele. O hidratante tem que atuar na superfície da pele, amor. Sabe? Tem, assim, com pouquinho só da epiderme ali, né? Então, não tem por que a gente ter essa conversa, sabe? Assim, o que você está querendo me vender? Você está vendendo uma ideia de ciência, né? Porque nas camadas mais profundas da pele, olha que bonito que é isso, né? O hidratante. As avaliações de hidratante são feitas na superfície da pele. Quando não, no máximo, ali, né? Nas primeiras camadas da epiderme. Então, e pode parecer assim, né? Olha o balde de água fria que eu estou jogando, né? A ciência ela pode ser muito direta e deixar as pessoas desconfortáveis. Então, se eu simplesmente chego para vocês e falo dessa forma na internet, eu sou um chato. Eu sou um arrogante. Entende? Porque eu estou jogando dessa forma. Então, eu tenho que construir uma narrativa onde as pessoas se sintam, né, confortáveis, elas se sintam acolhidas, para que elas consigam entender que o que eu estou falando também deixam elas menos irritadas, também é uma forma de trazer elas para dentro de um mundo, que seja esse mundo da ciência. É mais ou menos como que eles também usam. Quem joga fake news usa desses argumentos. Mas é o que eu falo para vocês, dá muito mais fácil você criar 80 fake news em um dia do que eu criar um post no Instagram. No Instagram ainda agora eu estou fazendo posts mais tranquilos, agora não, né, porque eu meio parado, mas quando eu estava fazendo posts mais tranquilos, e estava deixando esse conteúdo mais pesado para podcast, ou então para fazer vídeo no YouTube e tudo mais. Mas assim, você entende que é muito mais fácil você criar um vídeo, vamos colocar o YouTube mesmo, e falar sobre os vilões, e abrir assim, vou abrir aqui agora, posso abrir aqui mesmo o Google Scholar, e vocês vão ver a quantidade de estudos sobre toxicologia com os ingredientes cosméticos, e só jogar, olha esse estudo, lá. Não é assim, peraí, qual foi o método? Como que foi feito? De que forma? Entende? Isso que é uma situação, e eu tenho que conseguir transformar isso para as pessoas, tá? A gente precisa comunicar de forma a mostrar que a ciência, apesar de direta, ela está na nossa vivência. E tem que colocar as fake news no lugar dela. A gente tem que fazer elas se sentirem, as pessoas que
Não as pessoas que reproduzem, mas as pessoas que criam aquilo, tá? Porque a reprodução, quem reproduz é uma coisa, mas quem cria aquilo ali tem que se sentir ridículo. Desculpa, porque você criar aquilo ali com uma forma assim, tem quem reproduza, tá? Pega da internet e depois reproduz, e que realmente não é culpa dessa pessoa, mas quem cria aquilo, porque tem muita gente que é pilantra mesmo, é ridículo, gente. E a gente tem que mostrar para as pessoas que não é só, né, dar nome aos bois, mas que aquela situação, vir falar aquilo ali é risível. A gente tem que mostrar isso dessa forma, porque senão a gente dá mais valor ainda para que essas informações elas sejam cada vez mais tidas como certas. Né? E aí tem uma situação, né? A cosmética como ciência, ela é relativamente nova, principalmente no Brasil, que ela ganha destaque depois dos anos 90. Tá? Então, se você pega, por exemplo, assim, mesmo o nosso principal jornal científico da área de cosmético mesmo, né, que a gente não está falando de farmácia, a gente não está falando, a gente está falando de farmácia, mas a gente está falando de jornais farmacêuticos ou de dermatologia, né, por exemplo, mas de área de cosmético, que é o International Journal of Cosmetical Science, ele é dos anos 80, 90, ali nos anos 90, e ele não tem um fator de impacto muito grande, porque é uma área mais nova, e que tem se desenvolvido muito, né, agora está entrando mais, a gente consegue publicar também na área de farmácia, a gente consegue publicar na área de da parte também de dermatologia, porque essas áreas começaram a perceber que é importante a gente estudar isso, né, estudar ação, eficácia, desenvolvimento de formulação, correlação com sensorial, caracterização físico-química, físico-mecânica, um monte de situação, né. A gente tem grupos de pesquisa no Brasil que se destacam aí, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Campinas, Porto Alegre, Fortaleza, entre outros, né, que a gente pode falar aqui, eu posso ficar falando aqui por horas com vocês, né, no Ceará, enfim. Distanciamento da população com a ciência também é um problema muito grande que a gente tem no Brasil, tá? A gente não vê, mesmo que as pessoas, elas acreditam, por exemplo, na figura do cientista muito no Brasil. Isso é um problema grande, assim, né, que a gente precisa, nos próximos anos, reverter isso. Né, e aí a gente fica nessa situação, né, porque como que eu vou traduzir? As pessoas, elas entendem dessa forma, né? Elas me enxergam, quando eu falo, eu vou chegar e falar sobre um queratinócito, elas vão olhar para mim, né, e elas vão fazer isso. Ninguém, assim, uma outra língua, basicamente, né? E o cientista, ele é um tradutor científico também, né? Ele tem que conseguir ser mais cativante do que esse charlatão que vende promessa milagrosa, tá? E ter uma comunicação altamente elaborada e cativante e que faça com que as pessoas pertençam, sensação de pertencimento, tá? Tem que ser empático na comunicação, infelizmente. Algumas vezes a gente precisa ser um pouquinho arrogante, sim, porque sempre tem alguém que tenta ali passar por cima de você. É uma situação bem complicada, a comunicação é uma situação muito complicada, gente. E lembrar que eu não estou falando só de mim quando tem esse título, eu não sou autoridade, ninguém é autoridade, tá? Porque a gente está aprendendo em todo momento, seja na internet, em artigos científicos, processos pessoais. Gente, vou ser sincero para vocês, eu aprendi mais com o Oil Free do que em algumas disciplinas que eu tive. Eu não estou falando desmerecendo as disciplinas, mas eu estou falando mais que eu aprendi mais do que eu gostaria de fazer, tá? Esse argumento de autoridade que vem junto, né, com esses charlatões, ele é o supra-sumo de qualquer charlatão, tá? Eu sou o doutor em Harvard, que fiz aquilo, né, e aí a gente vê, às vezes, nem tem doutorado, sabe? Nem sabe o que é uma metodologia científica. É importante que as pessoas entendam que você é capacitado. Capacitado é diferente de autoridade, tá? Capacitado não é a mesma coisa. Porque você pode perceber também que esses charlatões estão sempre distanciados. Eles são uma figura de idolatria. Eles não são uma figura que vão tentar comunicar para as pessoas. Ele faz as pessoas com que as pessoas se sintam, por um tempo, né, dentro ali daquela situação que elas se sintam mais confortáveis. É uma figura mais de idolatria mesmo. E aí entra o questionamento, né? A gente tem que sempre questionar, que eu falo para vocês questionarem sempre, vocês, principalmente que aqui, acho que todos aqui são estudantes, né? Ou pelo menos a grande maioria. Os questionamentos, de onde que veio essa informação? Quais estudos suportam essa sua fala? Você pode compartilhar comigo? Em qual modelo foi feito isso? Como foi feito esse estudo? Qual é a metodologia? Quais são as limitações? Você está comparado baseado com o quê? Como foi feito?
esse antes e depois que você está me mostrando nessa foto, ele se baseia em algum parâmetro ou você só pegou isso daí randomicamente e me mandou aqui? Essas situações a gente precisa saber para conseguir questionar. E quando você questiona, você começa a perceber que essas pessoas, essa imagem de ser inalcançável começa a cair, né? E fica muito claro que essas pessoas não se sentem confortáveis e começam ataques pessoais, de cunho pessoal. Então, é aquela situação. Lembra o quê? Religião, não lembra? Lembra muito religião. Aí eu trouxe algumas fake news para a gente lembrar aqui, dar uma risada também, né? Adoro essa da Dilma comendo um pombo no Calçadão de Osasco, porque eu acho, assim, que é uma das situações mais engraçadas. Tem a maravilhosa mamadeira erótica do PT, né? Aquelas mamadeiras de piroca. E essa aqui, que foi curada por cloroquina, né? Que as pessoas, elas começaram a criar essa situação no Twitter, né? Falando, elas meio que até copiaram, né? E colaram isso, falando que não, que, meu Deus, eu melhorei, não sei o quê, para criar um engajamento com a cloroquina. Então, olha que situação louca. A gente está numa pandemia, as pessoas, elas preferem negar toda a realidade, negar toda a situação de construção do pensamento crítico, científico, reflexivo com relação a um medicamento que vai envolver uma nova doença, como que é feito o teste, né? Quais são os tipos de testes, quais são os tipos de estudos piloto, placebo, controle, é um estudo randomizado, duplo cego, é um estudo multicêntrico, como que é esse estudo que está sendo feito? As pessoas preferem negar qualquer tipo de evidência, porque elas não sabem sobre essas situações. E elas não sabem sobre essas situações, então elas preferem se sentir mais confortáveis, porque pensa, quando começou a pandemia, até hoje, a gente ficou muito ansioso, né? Então é uma situação de desconforto muito grande. Então eu prefiro estar ali, me agarrar a qualquer situação do que realmente criar alguma coisa. E eu gosto de mostrar essas diferentes fake news, porque são momentos históricos diferentes, mas que a gente consegue ver que também tem um fundo político no fundo. Então a gente não consegue também discernir da situação política, como eu falei lá no começo, quando eu comecei a falar sobre fake news, tá? São momentos completamente diferentes. Isso aqui é Dilma ainda era presidente, essa aqui era na transição, né, agora com o Bolsonaro como presidente, isso aqui ele já como presidente. Então, a gente consegue ver que tem uma situação também política por trás de algumas fake news, que também se aplica para todos os lados, tá, gente? Eu vou levar agora algumas situações em que eu falei no Oil Free sobre o pensamento crítico para construir com a população. Então, uma das grandes perguntas que as pessoas tinham era sobre Clean Oil, cravos e construção da hipótese científica. Não, na verdade era só Clean Oil e cravos. Tinha-se isso na internet, né, que os Clean Oils eles limpavam e conseguiam retirar os cravos e tudo mais, e aí eu meio que procurei isso, né, nos bancos de dados, não existe um estudo que suporte isso, né, que mostre essa eficácia, não tem um estudo publicado sobre isso, que mostra essa eficácia, mas assim, faz sentido? Faz um sentido. Então, a gente construiu junto no Oil Free uma hipótese científica do que poderia estar acontecendo. Eu falei um pouco sobre como que é a estrutura do cravo, como que é a questão na pele, onde que poderia estar atuando, e como que poderia ser. Entende? E a gente chegou numa possível conclusão, seria que talvez ele retire só a parte superficial do cravo. Ele não retira o cravo para sempre. Mas que já é bom na situação de aparência. Posso afirmar isso? Não consigo afirmar isso, porque não temos ainda evidências que mostram isso, publicadas pelo menos. Também, né, a gente pega algumas polêmicas para conseguir falar, como, por exemplo, dermocosméticos são melhores do que cosméticos, é um termo de marketing que foi construído, enfim, né. E aí eu consegui criar também alguns tipos de comunicação quando você consegue transmitir o que você sabe em situações do seu cotidiano, né, que foi quando eu comecei a falar sobre formulações de uma forma que eu falo sobre, para vocês entenderem, o meu doutorado é sobre perfil de consumo, influência da publicidade, eficácia clínica e caracterização da pele. Parece que são coisas totalmente diferentes, mas que no final a gente consegue dar uma conversada com tudo isso, né. Nos vídeos eu tento falar um pouco sobre tudo isso. Então, de onde que veio esse creme? Qual foi a ideia, né? Qual foi a influência dele na nossa história? Que tipo de formulação é essa? O que tem em cada um desses ingredientes que faz com que seja interessante? Não é sobre vender a formulação para vocês e falar, esse creme é maravilhoso. Não, esse creme é mesmo creme, nível, ele é super pesado, gente. Você não vai passar e vai sair no rosto assim, entendeu?
porque é muito complicado, ele é muito pesado, sensorial muito pesado mesmo, pode ser oclusivo, passar muito tempo. Então, como que a gente consegue retirar melhor disso, né? Então, é tentando levar dentro de uma situação de convívio das pessoas, né, que as pessoas estão muito acostumadas com esse creme nível, como utilizar, né? Então, entende que eu estou falando de uma situação que você, dentro da sua vida, e você utiliza, de uma situação que eu já vinha falando que não tá, as pessoas não estavam conseguindo se conectar comigo. Eu já vinha falando, explicando o que era uma hidratação, o que é o processo de oclusão, mas as pessoas não conseguem se conectar com isso. Então eu tenho que criar uma ponte, e essa ponte talvez seja o consumo de cosmético. Então você consome esse cosmético, então você sabe que faz isso e aquilo, você sabe que ele é pesado, você sabe que assim. Então entende que tem uma identificação, essa identificação faz com que a gente consiga dialogar. Vamos começar então a falar de algumas fake news. Eu peguei duas, assim, né, que são situações completamente separadas, né. Eu já fiz esse vídeo sobre petrolatos, então quem quiser lá no YouTube tem esse vídeo, e tem um dos parabenos, que são situações diferentes. Por quê? Vocês vão ver. O petrolato, né, ele está disponível desde 1872, é um hidratante muito utilizado, né, ele é composto basicamente por hidrocarbonetos alifáticos de cadeia longa, consegue diminuir a penetração epidérmica de água em pele humana saudável e irritada, porque ele produz uma barreira, né. Ele é classificado como oclusivo, também como hidratante, né, uma situação assim que, por conta da tradução, às vezes dá um probleminha, né, que tem essa qualidade terapêutica. Ele é tão bom para isso que peles queimadas, né, que tem queimadura, costumam utilizar petrolato para diminuir a penetração epidérmica de água e reduzir o contato também com bactérias, enfim, né. É uma barreira muito interessante que você consegue construir e ele é um controle positivo para qualquer estudo de função barreira da pele. Onde que ele vem, né? Ele vem do petróleo, só que assim, gente, a gente tem que confundir que não é petróleo puro, passa por um processo de destilação fracionada, depois passa por um processo de purificação, processo de desparanificação. Você não está usando petróleo puro no seu creme, o petrolato não, ele é tão seguro que existe petrolato grão farmacêutico que você pode ingerir para auxiliar algumas questões gástricas, né? Na verdade, intestinais, né? Não é que porque você deixar de usar o seu creme com petrolato que você vai salvar o ambiente, porque essa indústria do petróleo, gente, ele acontece da mesma forma, tá? Tem que entender isso. Vitor, mas aí eu vou conseguir reduzir, e não vai chegar, o petrolato não vai chegar lá na água. Por isso que você tem um processo de controle né, de dejetos na sua cidade. Né? Você tem esgoto para isso. Então, o controle de esgoto também passa por isso, tá? Tem todas essas situações. Se, ainda mais, gente, pensa comigo, petrolato, ele é um óleo. Você vai jogar na pia. Acho que é a mesma coisa que você consegue separar no processo ali de situação da questão do saneamento básico, porque é um óleo, não se mistura com água. Mesmo se misturar um pouquinho ali, né, você consegue separar, sabe? Eu trouxe alguns artigos, esses 4 artigos aqui, né, eu falo deles nesse vídeo, que fala que o petrolato ele não penetra mais do que o extrato córneo, porque tem uma barreira tão boa, e ele é muito melhor oclusivo do que vários outros óleos vegetais, tá? Eu não estou querendo dizer que é a melhor coisa do mundo. Para que você quer utilizar um petrolato? Tá? É para uma barreira? É porque você cortou e você quer melhorar aquilo ali? Ou então você queimou, você utiliza o petrolato? Enfim, é para isso? Não estou querendo dizer que você tem que usar só ele na formulação. Não, você pode usar óleos vegetais. Mas óleos vegetais, eles costumam escorrer mais do que o petrolato na pele, na superfície da pele. Então, como eles escorrem mais e vão para o suco da pele, porque a pele não é reta, né, numa superfície com microrrelevo, você tem, então, uma situação onde um petrolato vai conseguir escorrer menos, os óleos escorrem mais, então você tem uma função barreira, às vezes, o petrolato consegue ser um pouco melhor. Precisa ser tão boa, a tal ponto de ter que ocluir tudo? Não precisa, às vezes. Você pode ter um hidratante mais leve, tá? Não tem evidência de que o petrolato causa câncer de pele. Por isso que eu falo que, assim, a ideia do petrolato, ela surgiu muito com a ideia do Clean Beauty, né? De que a gente tem que tirar esse ingrediente, destruir isso e não sei o quê. Mas que assim, né, gente? Isso é uma situação que também permeia muito a pseudociência. Né? Natural não significa seguro. Esse artigo do JAMA. Clean Beauty não tem base científica, gente. É pseudociência. A beleza limpa, né, que se fala aí, olha o tanto que ela movimenta, gente. 25%
das vendas para a pele em 2018. É lógico que tem uma pseudociência muito grande envolvida aqui. Tá? Natural não significa seguro. Lembra sempre da ricina que vem da mamona. É natural e mata. Né? Então, natural não significa seguro. Segurança tem relações com modo de aplicação, tem relação com quantidade, né, concentração, exposição. Quando eu falo exposição, qual que é a frequência de exposição, tá? Então, é muito importante a gente ter essa ideia. Então, Victor, o creme lá que é natural, eu não posso... Amor, você faz o que você quer, você só tem que ter na sua cabeça que aquilo ali não é melhor, você não está salvando o ambiente, tá? Vamos começar aqui, então, a falar dos parabenos, tá? Os parabenos aqui já é uma ideia diferente. Aqui já é uma ideia que eu falo que é a falta de uma certa discussão mais aprofundada sobre as metodologias. Diferente do petrolato. O petrolato já permeia outra coisa. Os parabenos, eles são conservantes sintéticos mais populares usados não apenas em cosméticos, mas em alimentos e medicamentos. A maioria, a gente acredita que vem da questão da aplicação dérmica, tá? Algumas partes vêm de alimento, algumas partes de medicamentos, tá? É importante porque a gente levar em consideração as questões de efeitos cumulativos, por exemplo. Então, por exemplo, apesar de vir pouco de alimento e vir mais por cosmético, como que é a questão de como a gente está agora se relacionando com o cosmético, sendo que a gente está aumentando o uso? Uma questão que a gente tem que levar em consideração para falar de toxicologia, né? Enfim. Existem mais de 30 parabenos, né? Mas a gente usa 5, principalmente em cosméticos, 2 a 5. Até 10 foram identificados como presentes em uma única formulação cosmética, embora o uso de 2 a 5 não seja incomum. Na realidade, é muito comum associar parabenos de cadeias curtas com fenoxetanol, haja visto um efeito sinérgico com redução da concentração total utilizada. Então, eu consigo utilizar 5 parabenos de fenoxetanol juntos para conseguir reduzir a concentração total de parabeno que eu estou utilizando, tá? Porque eles têm uma ação sinérgica. Quanto maior esse R aqui, gente, ó, maior a penetração, tá? Que vai ocorrer na pele. Eles foram documentados na poeira doméstica, na água do lago, e até menos em pequenas quantidades de amostras de minerais e água tratada. As 3 principais fontes de parabenos são cosméticos, medicamentos e alimentos, tá? Como eu falei. Cosméticos e produtos de cuidados pessoais fornecem cerca de 2/3 disso, tá? Enquanto vem depois produtos farmacêuticos e alimentos. E a concentração de parabenos nos alimentos é geralmente inferior a 1%. Também em cosméticos, gente, é de 0,2% a 0,8%. Sempre se for essa ação sinérgica que eu falei para vocês. No entanto, devido à sua má absorção percutânea, os parabenos aplicados à pele podem ser responsáveis por uma carga sistêmica significativamente menor do que a exposição de alimentos ou medicamentos sistêmicos. Isso aqui eu tirei de um artigo. Tá? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que não é todo parabeno que vai penetrar, e como penetra, vai chegar lá, porque a gente tem que lembrar da fisiologia da pele, gente. Então, a gente tem o extrato córneo, epiderme e a derme. Tem que penetrar até a derme, e na derme ela consegue ter essa absorção sistêmica, tá? Muito bem. Nesse estudo aqui, de 2019, que foi na dermatites, vários pesquisadores, né, eles se juntaram para falar sobre os parabenos como alérgenos e irritantes. Então, a gente está falando de uma situação local, tá? Não estou falando de absorção, estou falando de uma situação local aqui na pele. Os parabenos são alguns conservantes menos alérgicos. E tem um plot de falar que ele é tão alérgico, né? E essa taxa de sensibilização não chega a 1,5%, que se mantém estável desde a década de 90 nos Estados Unidos. Em um estudo feito pela Universidade de Ferrara, 6%, mais 6% dos usuários de produtos tópicos com extratos botânicos relataram uma ou mais relação cutânea diversa, com prevalência maior entre mulheres do que homens, porque geralmente as mulheres elas utilizam mais cosméticos do que homens, tá? Lembrar que esse estudo que foi feito antes de 2015. Esse outro aqui, né, 2009. Então, gente, a gente consegue ver que na situação de irritação, não é tão irritante assim, tá? Estudos mostraram que a taxa de transporte de parabenos através da pele depende do comprimento, né, daquilo lá que eu falei para vocês, do substituinte alquil e de sua capacidade de formação de oclusão. Então, o tipo de formulação também pode influenciar. Então, se você, por exemplo, vai associar um parabeno que é mais oclusivo, ou um petrolato que é mais oclusivo com um parabeno, pode sim aumentar a penetração, tá?
de algumas substâncias, entre elas o parabeno. Isso é normal, porque você está tendo toda uma situação com a barreira da pele, e aí entra importância também. O que acontece é que muitos dos produtos tópicos, eles são aplicados, por exemplo, em pele que está um pouquinho irritada. Você não usa lá um hidratante com uma pele mais irritada, a barreira está mais comprometida, você consegue ter o quê? Então, uma absorção maior. A porcentagem de parabenos que permeia os fragmentos de pele animal e humana foi maior para o metilparabeno, como o menos lipofílico, tá? E o mais solúvel em água, e foi menor para os outros, de acordo com sua menor solubilidade em água. Dos que a gente usa principalmente na cosmética, tá? Só que muitos desses estudos são com modelos de pele animal ou reconstruída que apresentam limitações. No entanto, é importante esses estudos existirem, porque a gente precisa entender como que é a absorção, tá? E a gente precisa também tentar entender a transposição desses modelos in vitro, ex vivo, né, para o modelo in vivo, que é o modelo do humano, né? Pode ser diferente, ou mesmo de um outro animal, mas enfim. Pode ser diferente de humano porque depende de uma série de fatores físicos, biológicos, como idade, mesmo dentro da própria questão de um modelo humano, tá? Vai depender de idade, condição da pele, temperatura, área de aplicação, tempo de contato, tipo de formulação, frequência de aplicação, hidratação da pele, pré-tratamento. Por exemplo, se teve uma microdermabrasão antes, você vai fazer, então, que haja aumento da penetração. Uma circulação periférica, características físicas do penetrante, relação penetrante do veículo. Gente, vocês conseguem entender que eu posso pegar uma parte disso aqui e contar uma meia verdade para vocês? E falar assim, é ruim por conta disso? Eu não estou falando que esses estudos são mentirosos, eu não estou falando que esses estudos que são feitos com modelos não servem para nada, muito pelo contrário. Eles são tão importantes que a gente consegue entender, então, muita situação com relação ao parabeno. Isso que é o pulo do gato que as pessoas não entendem. As pessoas que não têm um conhecimento de método farmacológico, de método toxicológico mesmo, né? E vou falar para você, eu patino um pouco na situação de toxicologia, eu tive que aprender mais por conta do oil free, tá? E não é tanto a minha área, eu trabalho um pouquinho, mas não é tanto. O processo de absorção de ingredientes cosméticos individuais, incluindo os parabenos, ele pode ser diferente em humanos, porque depende de uma série de fatores físicos e biológicos, já falei para vocês isso, né? Acho que, na verdade, eu copiei esse slide aqui 2 vezes, ó, besteira. Muitos estudos revelaram a presença de parabenos intactos na pele, tecido adiposo, sangue, soro, plasma, sangue do cordão umbilical, placenta, leite materno de mulheres lactantes, líquido amniótico, líquido seminal, urina. Meu Deus, tem parabeno no seu corpo inteiro nesse momento. Parabeno está circulando aí e você está vivo. Bem como em mama saudável e tumor de mama, tá? Os tecidos em maior concentração desses compostos, principalmente relatados para o metilparabeno, que é o pequenininho também. E aí não é só a questão do alquil, tem a questão de ser pequenininho mesmo. Isso aumenta a penetração. Entre as populações estudadas, níveis mais elevados de parabenos foram detectados em crianças do que em adultos, porque a pele da criança ela realmente é mais permeável, né? E em mulheres do que em homens, por conta de aqui uma questão de exposição, mulheres estão mais expostas por utilizarem mais produtos cosméticos, e nas mulheres grávidas do que nas não grávidas. Tá? Também tem uma situação com relação à barreira da pele. Uma situação aqui que eu acho legal falar para vocês é que indicar a presença não quer dizer que vai matar, tá? É importante saber. Vou explicar para vocês melhor. O fato de os parabenos serem detectados no corpo humano na forma intacta sugere que eles vêm da aplicação dérmica de cosméticos. Por quê? Essa suposição é baseada nas diferenças do metabolismo dos parabenos, fornecidos pelas vias oral e dérmica. Os parabenos que entram em contato através do trato digestivo são absorvidos, né, completamente e hidrolizados em PHBA pela carboxilesterases no intestino, fígado e rins. Ou seja, tem uma metabolização que acontece quando você ingere pela boca. Pela pele não acontece essa metabolização. Então, você encontrou ele intacto. O problema não é estar na forma intacta. Se ele for excretado, tudo bem. Isso quer dizer que não há interação com o sistema biológico ou que a interação é limitada. Está sendo excretado, gente. Então, se está na urina ali, ótimo, está saindo. A principal situação que eu tenho que analisar é com relação à exposição em situações reais. Boa parte dos estudos, eles utilizam-se de cremes em concentrações absurdas de parabenos, entre as 5 a 10 vezes mais do que o usual. Sabemos que a concentração pode afetar a penetração, mas não só isso. É importante também eu saber quanto está entrando, quanto está saindo, entende? Estudos que detectam na urina, ótimo, é importante a gente saber. No sangue, é importante a gente saber. Porque a gente tem que saber realmente que está penetrando.
Opa, está penetrando em que situações? Como que é? Aí começam a entrar outros estudos, entende? Que são estudos que são feitos mesmo, né? E aí, como são os estudos que demonstram efeitos de receptor endócrino dos parabenos? São in vitro e in vivo, né? Utilizando animais em condições não usuais, e muitos desses estudos injetam soluções do parabeno para analisar a possível ação dos compostos. Porque na toxicologia você quer ver uma resposta, entende? Você precisa analisar essa resposta. É um pouco diferente de uma situação real, porque é um modelo de estudo. Então você vai injetar e você vai conseguir ver. Olha, injetando eu consigo ter. Quer dizer que esse estudo ele é burro? Não. Ele é muito inteligente. Eu estou injetando para ter certeza de que está entrando. Entende? De que vou ter essa circulação. Isso é ótimo do ponto de vista de segurança, porque a gente pode saber mais e mais sobre como esses ingredientes atuam em casos extremos, melhorando e refinando o seu uso. Então, peraí, se ele realmente pode causar alguma coisa, e nessa concentração aqui ele penetra, nessa concentração aqui ele tem esse problema aqui, talvez, para uma pele que tem uma barreira já comprometida, não é legal usar parabeno. Posso usar um outro conservante, um outro tipo de formulação. A gente sabe que cada tipo de formulação vai ter um tipo diferente de conservante, né? Entende que aqui eu estou falando de uma situação onde os parabenos têm uma discussão que a gente pode fazer em cima deles. Uma situação que eu posso discutir com relação à aplicação deles e o conhecimento que é gerado. E não criar-se que eles são grandes vilões. Entende? Eu ainda posso utilizar. Muitos estudos mostram que sim, eles têm uma ação de disruptor endócrino, mas essa ação é muito inferior ao estrógeno. Como assim? Em uma condição, uma competição, o estrógeno ele vai se ligar mais fortemente ao receptor do que o parabeno. Então ele acaba levando melhor. Vocês sabem isso melhor do que eu, porque vocês estão estudando farmacologia mais do que eu. A questão é como fica a exposição a longo prazo, né? Como que fica você se expor muito a isso, esse aumento no consumo de cosméticos, como que é isso? Aí entra a situação do câncer, que eu acho legal falar para vocês, né? Existe uma coisa da gente saber que uma substância causa câncer, né? É cancerígena, e existe uma coisa que é a gente encontrar uma substância dentro de um tumor. Como atuam as células neoplásicas, né? A gente sabe que essa célula ela para de responder o nosso corpo e ela começa a ter um metabolismo dela, uma vida dela, e ela vai se dividir, vai comer tudo que tem pela frente mesmo, e uma das coisas que ela faz é aumentar a angiogênese, né? Então ela precisa ter essa circulação, porque ela aumenta essa circulação, ela pode ir para outros lugares depois, né? Essas células, a gente sabe que pode ser a metástase, né? Ou ela pode também aproveitar essa circulação para consumir ali a energia, então consumir lipídios, consumir proteínas, tudo está no sangue. Como eu falei para vocês, se penetrar e cair no sangue, ou então mesmo no consumo oral e tudo mais, né, antes de chegar na própria circulação e consumir todo ele, né, conseguir metabolizar todo o parabeno, pode entrar ali no sangue, e aí ser absorvido pelo tumor, e aí o tumor tem ali, né, na sua situação, esse parabeno. Então ele absorveu para ele. Não quer dizer que o parabeno causou, necessariamente. Entende? Acho que dá para vocês entenderem isso. Que ele foi absorvido. Quer dizer que é burro a gente pensar que pode causar? Não. É muito importante, também esses estudos, é muito importante a gente saber que, foi encontrado num tecido neoplásico. Então, talvez possa acontecer. Como que eu vou avaliar isso? Aí vem outros estudos para avaliar, né? Hoje em dia a gente sabe que tem algumas situações de disruptores e que disruptores podem levar a isso e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, a gente tem um grande conhecimento sobre a toxicologia do parabeno. Então, a gente pode sim utilizá-los, mas a gente tem que levar em consideração também agora que as pessoas estão mudando a forma de consumo, estão consumindo muito mais cosmético. Talvez a gente tenha que rever, por exemplo, o metilparabeno. Talvez a gente consiga encontrar outros conservantes, só que para conseguir encontrar esses outros conservantes tem que ter estudo. Porque você vai trocar uma coisa que está super bem conhecida com relação à toxicologia por uma coisa que a gente vai simplesmente jogar ali e aí depois, né, a gente coloca ali e depois de 5 anos a gente descobre que aquilo ali na realidade também tem uma ação de disruptor endócrino até pior do que o parabeno.
Porque não tinha, a gente não sabia antes, né? Então, é isso que eu falo para vocês, essa transição precisa ser um pouco mais bem pensada do que simplesmente a gente atacar isso, né? E aí, a gente usa, né, o parabeno, como eu falei para vocês, ó, o Cosmetic Ingredient Review fez uma extensa investigação da literatura científica sobre a segurança dos parabenos e concluiu que os parabenos são seguros, tá, em produtos de cuidado pessoal, tá, em concentrações baixas. O Food and Drug Administration também concluiu que os parabenos são seguros quando usados em produtos de cuidados pessoais. O tipo de cosmético vai influenciar, como eu falei para vocês. Produtos de higiene pessoal, ao passo que ficam em pouco tempo de contato com a pele, acabam por perturbar mais a barreira da pele do que cosméticos para melhora da função da barreira, por exemplo. Né? Quanto que isso, né, pode ser um problema? Ao que se sabe, a maioria dos parabenos apresenta penetração limitada em baixas concentrações, conseguimos contornar os problemas. Então, em baixas concentrações de uso. A questão aqui que entra para mim é como que vai ser, nesse novo boom de skincare, a situação de exposição mais crônica. O consumo excessivo de cosméticos também pode ser um problema, como eu já falei para vocês. A gente precisa de tanto cosmético numa rotina, entende? E aí entra aquilo que eu falei para vocês no começo, né? Vocês veem que fake news tem diferentes caras, tem diferentes formas na área de cosmético. O que eu falei para vocês lá no começo, a gente saber também se empoderar de um conhecimento para comprar talvez um hidratante no lugar de 8, é também se expor a menos. Então não adianta a gente reclamar de uma coisa e fazer outra. Entende que a gente não vai conseguir solucionar nada, a gente vai continuar fazendo assim, ó. Como eu falei para vocês, o marketing de Clean Beauty, gente, ele é lindo, né? Tá salvando o planeta. Mas será que na prática ele é assim? Será que é melhor mesmo substituir parabenos por óleos essenciais que são bem menos estudados nas situações de toxicologia e que sabemos que podem ser potencialmente mais irritantes? A gente sabe também que muitos óleos essenciais, eles têm uma certa ligação. A gente consegue ter quando eu falo ligação, não é que vai causar, mas que se ligam mesmo às células neoplásicas. Será que é bom se ligar à célula neoplásica? Ou será que não vai deixar a célula neoplásica mais doida ali, né? Entende? Tem algumas situações que ainda a gente não tem muitos espaços em branco com relação a óleos essenciais. Eu falo de óleos essenciais porque eles podem muitas vezes ser utilizados como conservantes, tá? Aliás, será que os óleos essenciais não apresentam também atividades como disruptores endócrinos? Será que só porque a gente não sabe? A gente não pode dizer que não são. Falta estudo com relação a isso, né? Com relação ao meio ambiente, né? Quem disse que o extrato natural causa menos impactos? E as embalagens de plástico que você está comprando cosmético que fala que é clean beauty, mas vem na embalagem de plástico? E a distribuição? Como que é feita essa distribuição, né? Essa discussão é tendenciosa, a gente não leva em consideração os pormenores relacionados ao consumo e também a forma de produção. Que se a gente volta lá na situação de fake news, lá no começo que eu falei para vocês, contato social e tudo mais, entra tudo nisso. Clean beauty nada mais é do que você se sentir pertencente que você está fazendo uma coisa pelo mundo. Quando você está usando um produto, que é ele de plástico, depois você vai jogar no lixo, e você está gerando lixo. Porque você está colocando como fala, fazer a sua... quando a pessoa faz a reciclagem, você está reciclando. Tem outra situação também, né? Vocês podem falar assim, mas eu estou fazendo a minha parte. Existe uma situação que, assim, a gente achar que fazer nossas pequenas coisinhas são o que vai mudar o mundo, não é bem assim. São importantes a gente ter umas pequenas situações, né? Não jogar papel no lixo, jogar papel no lixo, não jogar no rio, né? Enfim, jogar plástico sempre que puder, mandar para fazer a reciclagem e tudo mais. Essas coisas são importantes? São importantíssimas, importantíssimas. Mas mais importante do que isso é a gente ter consciência de que talvez a gente possa cobrar por mais. A gente possa cobrar por formas de melhor produção para as pessoas, porque também, às vezes, muitas vezes a gente está comprando produtos que vem lá do cara que recebe 50 centavos de dólar para fazer o seu produto, entende? Então, a gente ter esses conhecimentos são importantes para a gente também não cair numas armadilhas de consumo, de achar que lindo, né? Mas não é bem assim. A gente tem que lembrar sempre, cosméticos são produtos de uso tópico, não são milagre, onde eles atuam, os riscos e as limitações dele. Hábitos de consumo também são importantes. Para fechar um pouquinho com vocês, a pomadinha da minha vizinha, sabe? Que quando você passa, a pessoa, né, tá lá, a vizinha dá para você um corticoide, você passa um mês lá, a pele fica tudo atrofiada, depois você fica, nossa, eu tô passado, tô chocado, né? Meu Deus,
que é o papel do farmacêutico na automedicação da população, porque eu já estou saindo do cosmético, entrando também aqui na parte de medicamento, mas que é importantíssimo, porque muita gente não entende a pele como órgão, tá? Ela acha que aplicar uma coisinha tópica é bobeirinha. Elas não entendem que nem todo produto tópico é cosmético, tá? A gente tem que ter na nossa cabeça, quanto farmacêutico, ou então mesmo quem trabalha com a parte de biomédico, pessoal da área de estética, os essenciais são os produtos de higiene, como shampoo, sabonete, etc. Fotoprotetor, hidratante. Isso aqui, gente, vocês têm que saber sobre eles. O que a gente vai saber depois, os pormenores de cada coisinha, é quando você vai estudando mais, tá? Mas isso aqui é o importante. E a gente sabe, né, que rede social não é flores. Elas podem ser bem cruéis e elas podem se utilizar contra vocês quando vocês vão tentar falar uma coisa, principalmente num mercado que é tão, né, lucrativo como cosmético, por exemplo, farmacêutico como um todo, né? E você fica lá sofrendo. E eu deixei aqui um tempo para a gente conversar, eu acho que a gente não vai ter muito tempo de conversa agora, né, porque antes eu tive que ter todo esse tempo agora de pausa, mas a gente pode ter uns 10 minutinhos, tá? Eu tenho que agradecer, gente, sempre a FAPESP, que financia meu doutorado, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, né, onde eu faço meu doutorado, e também deixo aqui o Oil Free. Bom, muito obrigada, Vitor. A palestra foi muito boa. A gente recebeu várias perguntas aqui no chat, aí eu vou ler algumas para você, tudo bem? Tudo bem, eu adorei que você está fazendo eco porque tu está em 2 apresentações. Isso, é por causa disso. Mas está dando para ouvir bem. Aonde você me mandou? Eu vou ler para você, pode ser? Pode ler. E aí, tá. Bom, a gente recebeu uma aqui para você comentar a respeito da importância do ensino e divulgação científica de assuntos relacionados à área de farmácia, como os cosméticos e suplementos, nos anos iniciais da educação, visto que esses temas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Eu acho que é a palestra inteira, né? Meio que é importante porque a gente tem aí a forma de comunicação científica, eu acho que ela precisa ser mais empática, ela precisa ser mais dentro de uma realidade das próprias pessoas. Eu vou parar aqui de apresentar, porque daí eu consigo aparecer, né? Parei, estou aparecendo? Tô, né? Vou parar de apresentar para as duas aqui. Sim, tá aparecendo. E aí você consegue ser mais empático, você consegue ter uma conversa melhor com as pessoas, né? Então você consegue ter uma discussão, né? Mais próxima. Então, o bacana mesmo de a gente falar sobre essa situação de fake news é conseguir mesmo, dentro da área farmacêutica e cosmética, conseguir levar isso para as pessoas, para que as pessoas consigam se empoderar de consumo, né? Ainda mais que cosmético está tão relacionado com o consumo. Então, aí elas se empoderam mesmo sobre isso, né? Sim. Nós recebemos também, oi, Vitor, não é uma pergunta, é mais uma curiosidade. Qual a fake news mais absurda que você já viu na área cosmética? Tem um monte, né? Tem um monte. Todo dia me mandam falando de, sei lá, o hidratante que mata. Mas eu acho que a mais absurda para mim é o da Nivea, gente. Eu acho que, assim, é um dos mais absurdos que eu recebi, porque eu recebi tanto vídeo e tanta a situação daquele creme, aquela situação, sabe? Falar que ele pode sim levar a formação, por exemplo, de acne, alguma coisa nesse sentido, porque se você deixa muito tempo ele é oclusivo e tudo mais, é uma situação. Agora, tinha umas situações falando que causava câncer, sabe, assim, umas coisas absurdas mesmo, sabe, assim, absurdas. E aí, pensando em produtos, né, falando de cosméticos, assim, né, mas tem, lógico, né, fotoprotetor é super odiado por muita gente na internet, né? Eles falam que o fotoprotetor ele é muito químico e vai matar todo mundo. Então, assim, são coisas bem complicadas, assim, principalmente quando a gente vai para essas áreas, né? E você tem que ter um pouco de paciência também para falar sobre isso. Sim. Nós recebemos também querendo saber sobre os cuidados e as fake news que envolvem receitas caseiras de cosméticos. Então, porque assim, quando você está falando de uma receita caseira, geralmente você não tem uma reprodutibilidade, né? Então,
eu não tenho como saber quais são as condições que você está fazendo, como você está fazendo. Então é difícil falar o que é fake news, o que não é, né? Eu não consigo me pautar muito na questão desse pensamento científico. Então, quando você vai fazer isso, né, o que você pode fazer, geralmente, é pensar, tá, então eu vou esfoliar meu rosto com mel e açúcar. Vou pegar aqui esse daqui, ou então no café, né, café é bem conhecido. O que o café vai fazer? Nada mais é do que uma microabrasão, né, a gente vai tirar aqui as células mortas, vai mexer um pouquinho no extrato córneo. Então, o que eu posso orientar enquanto pessoa, enquanto um farmacêutico? Eu posso orientar você, olha, você vai fazer isso? Não esfrega muito. Porque se você esfregar muito, né, o grânulo do café ele não é tão bem estudado, bem determinado como de um cosmético, né? Então, não esfrega muito, porque se você esfregar muito, pode ser que aquilo ali dê um problema, pode se arranhar, fazer micro-arranhaduras e possa irritar um pouquinho a sua pele, tá? Então, é isso que você pode fazer enquanto a pessoa que está comunicando. Entrar nessa situação e chamar, isso aqui é o que a gente chama, principalmente quando vai para a toxicologia de drogas, né? O pessoal fala de redução de danos. Trazendo um pouco essa ideia de redução de danos, sabe? Você vai vai consumir álcool, vai consumir uma droga, alguma coisa, então você tem que saber o que ela causa, como evitar uma overdose, alguma coisa nesse sentido, tá? Muito pouca gente fala disso, porque geralmente isso vem embutido com uma situação de a gente julgar mesmo o que o outro está fazendo. Então, é o que eu posso fazer. Eu não posso falar assim, não, isso é ótimo, isso é ruim. Né? No começo eu até tinha também um pouco essa ideia, depois eu comecei a pensar um pouco com relação a isso, parei, pensei, falei, não, tá errado isso, eu não posso achar que, porque uma pessoa está fazendo uma esfoliação com porra de café, ela está fazendo uma coisa errada, ela está fazendo uma esfoliação. Eu tenho que saber quais são os pormenores disso. É mais importante eu falar isso do que eu julgar o que ela faz. Uhum. Nós recebemos também 2 perguntas que entram mais ou menos na mesma área, né? Uma seria se você acredita que essa onda de blogueiras e as famosas publis, né, que fazem com produtos cosméticos no Instagram, influenciam de forma negativa as pessoas a comprarem compulsivamente. E se você acha que as empresas que propagam fake news como estratégias de marketing, o que você acha, né, dessas empresas que propagam fake news como estratégias de marketing, se elas têm algum tipo de regulação sobre essas propagandas? Olha, tem uma situação assim, a primeira situação, eu acho que eu também tinha essa ideia meio deturpada com relação à influencer, achar que o influencer que é o culpado pelo meu consumo. A culpa é tua, a influencer não está pegando teu cartão e está fazendo a compra online para você. A gente tem que responsabilizar as pessoas também pelo consumo. Uhum. Dito isso, eu acho mais importante a gente se atentar a quem faz publicidade, quando faz publicidade, se está sinalizado. Eu não vejo problema se a pessoa faz publicidade todos os dias, a todo momento, mas se ela sinaliza, ela está fazendo um trabalho de publicidade. É a mesma coisa se você só... quando você vai comprar alguma coisa, comprar uma revista, e você abre a revista, tem um monte de publicidade. Depende da revista que você compra. Da mesma forma, depende de quem você segue ou não. É uma escolha que você tem. Por que você está transferindo toda a responsabilidade para essa pessoa? Então, eu acho que a pessoa que está sinalizando o público, ela está fazendo o seu trabalho. E ela está fazendo uma coisa de uma forma honesta. Agora, quem não sinaliza, né, quem a todo momento está ali falando, usei e é maravilhoso, nossa, olha como melhorou, e não sinaliza, você tem que ficar um pouquinho mesmo por trás, assim, né, tipo, uma coisa é você mostrar um produto, falar uma coisa, explicar uma coisa em cima dele. A outra coisa é você criar um desejo não sinalizado, entende? Então, eu acho que aí entra a situação. E a gente tem que se responsabilizar. A gente é consumidor, a gente tem poder. Lembra que eu falei lá no começo da palestra? A gente consegue sair dessa situação de reprodução e a gente consegue chegar numa situação onde a gente é massa crítica, não massa consumidora, tá? Em massa, a gente é um ser humano, eu tenho meus desejos, eu tenho minhas vontades, eu posso fazer essas compras. Aí a outra situação é, por que não tem regulação? Eu acho que também entra muito assim, às vezes com empresa, sabe aquela coisa que eu falei para você, de ir reproduzindo uma ideia? Às vezes o marketing, ele não está atrelado junto com o P&D. O marketing não está atrelado com essas duas áreas. Essas áreas, quando elas não conversam muito bem, acaba acontecendo isso, entende?
Porque, às vezes, a pessoa do marketing, a galera do marketing cria uma situação onde eles vão procurar baseados em uma situação onde eles sabem buscar. Eles não sabem interpretar um artigo que fala sobre eficácia clínica, porque não é ação, não foi a formação deles, entende? Por isso que empresas, elas precisam estar sempre mais conectadas, o P&D e o marketing, empresas de cosmético, né, porque não vou entrar muito em farmacêutico aqui. Legal. A gente recebeu também uma pergunta, tem dermatologistas que dizem que não existe efeito rebote, enquanto outros profissionais dizem que existe sim. Qual a sua opinião sobre? Então, mais uma vez, a gente está falando sobre opinião. Eu não vou dar opinião, eu vou falar o que eu sei, o que eu já estudei sobre isso. O que acontece é o seguinte, então você tem, a sua pele está produzindo, né, a glândula está produzindo a todo momento, constantemente, sebo pela glândula. Então, a glândula produz, ela joga para o infundíbulo, e aí no infundíbulo, né, fica armazenado esse sebo. Então, na realidade, você tem uma produção que ela é constante, vai para o infundíbulo, esse sebo ele pode ser convertido ali para uma situação até da própria microbiota que tem ali, né, e depois esse sebo sai por capilaridade para a superfície da pele. A gente não tem sebo só dessa produção sebácea, glândula sebácea. Esse é um tipo de sebo. Esse sebo tem uma ação mais antioxidante, uma ação antimicrobiana, uma outra ação na nossa pele. A gente também tem a oleosidade que vem da própria renovação, da própria questão dos corpos lamelares que são formados quando os queratinócitos eles vão morrendo, né, vai ter um processo apoptótico, e produzem tanto os lipídios intra quanto extracelulares. E aí essa situação, você tem essa formação que também é uma oleosidade, que acaba se formando. O que pode acontecer quando você lava muito o rosto, não é que a glândula vai produzir mais. Então, você vai ter um defeito na barreira, esse defeito na barreira, então, pode acontecer de você estar rompendo mais esses queratinócitos que viraram agora corneócitos, que estão cheios de lipídios, vão soltar um tipo de lipídio. Mas também a gente está cheio de folículos na nossa superfície do rosto, e esses folículos vão continuar, por conta da capilaridade, jogar mais sebo para fora. Então, não é o rebote que se fala, não é porque ele vai atuar na glândula, não se atua na glândula, o cosmético não atua na glândula, ele não vai aumentar a produção, mas pode ser que você tenha esse aumento como se fosse deposição do sebo, que estava ali no infundíbulo. Então, o grande problema que talvez as pessoas não entendam que quando o pessoal fala, e que eu acho que também não é bem comunicado, é realmente falar isso. Não é a glândula em si que a gente está falando. O que atua em glândula é medicamento e hormônio. Alguns medicamentos, como por exemplo a isotretinoína, ou então hormônio. Tá? Uhum. Outra pergunta que a gente recebeu, Vitor, é qual foi a sua maior motivação para seguir a área cosmética? Olha, quando eu estava bem assim, meio perdido na época, né? Eu acabei entrando na área porque eu queria conhecer um pouco mais sobre essa parte mais farmacotécnica, né? Quando eu estava na graduação. Eu acabei entrando e gostei, assim. Eu acabei entrando, acabei achando legal, acabei indo para essa área e tudo mais. Mas eu acho que a maior motivação para eu continuar na área cosmética mesmo, eu acho que foi quando eu comecei a entender a importância do que eu faço. Não a importância no sentido de, nossa, vou ganhar o Nobel, vou ser reconhecido. Mas a importância no sentido de que talvez eu consiga desenvolver melhores produtos, não só desenvolver melhores produtos, mas eu consiga contribuir para que as pessoas consigam ter um melhor conhecimento daquilo, né? Seja na comunicação com o oil-free, seja até mesmo desenvolvendo cosmético e desenvolvendo, publicando artigo científico, por exemplo, que são nichos diferentes de conhecimento. Né? Legal. E, Vitor, outra pergunta foi, já vi profissionais dizendo que os parabenos é a classe de conservantes mais seguros que tem, devido à quantidade de estudos com eles, e que esse medo das pessoas está forçando a indústria a encontrar outras soluções e utilizar conservantes com menos estudos. Qual o impacto que isso pode ter no consumidor? Boa pergunta. Essa é a boa pergunta. Isso é a pergunta que eu deixo para as pessoas pensarem. Qual que é o impacto que isso pode ter?
A gente não sabe. Tanto no sentido de não ser tão efetivo, tão eficaz, né, no sentido de conseguir ser um bom conservante, e aí acabar, né, os cremes não tendo uma boa, um bom sistema conservante, então pode chegar a ter assim, né, uma contaminação, quanto pelo motivo da própria toxicologia envolvendo, né, então, realmente, é o que eu deixo para vocês dessa palestra do parabeno, da parte do parabeno. Gente, eu não faço ideia de muitos conservantes ainda, porque muitos conservantes não são tão bem estudados como parabeno. Esse é um grande problema. Certo. Outra pergunta que a gente teve foi, agora que o skincare está muito em alta, o que você acha sobre? Realmente faz diferença na rotina? Se faz diferença na rotina, com o sentido ao quê? Toda essa rotina do skincare, acho que é isso. Gente, olha, o que faz diferença na sua rotina é você usar com rotina, é você ter uma rotina de uso, porque a pele ela se renova a cada 14, 28 dias, a depender do tipo de cosmético, do tipo de pele, né, e tudo mais. Mas, a gente está falando de epiderme, né? Se a gente está pensando nisso, vai depender muito do hidratante que você usa, vai depender. Eu acho que o mais importante do impacto que você tem é você saber que usar um fotoprotetor é muito importante porque ele garante que você consiga, com que os outros produtos que você usa tenham uma eficácia melhor. Porque nada adianta você não usar um fotoprotetor. Gente, é o que eu sempre vou falar para vocês, fotoprotetor é a melhor coisa do mundo para o skincare. E a nossa última pergunta, na verdade, é se você poderia indicar artigos que falem sobre isso do efeito rebote. E aí qualquer coisa a gente pode mandar para o pessoal também. Então, eu acho que eu tenho publicações no Oil Free sobre efeito rebote, vocês podem ver, porque sempre coloco o artigo ou está na publicação ou nos comentários. E eu tenho um vídeo que eu fiz para a Joyce Kitamura, foi um vídeo, foi um GTV. No GTV dela, vocês conseguem ver lá, eu explico sobre isso. E lá vocês conseguem ver. Eu acho que eu deixei também alguns artigos, não sei se ela colocou, mas eu tenho sim publicação no Oil Free sobre o efeito rebote, vocês podem dar uma olhada lá e lá tem o artigo, tá bom? Tem mais de um, na verdade. Legal. Porque provavelmente, gente, vocês não vão encontrar assim um artigo falando efeito rebote. Vai ser bem complicado. E eu não sei ainda porque não foram feitos esses estudos, porque eles são relativamente fáceis de serem feitos. Mas, enfim, a questão, mais uma vez, que eu quero deixar para vocês, efeito rebote, gente, não é ação da glândula, tá? A gente não consegue medir glândula. A gente, para fazer glândula, para medir a atividade disso, tem que ser feito biópsia, entende? Quando você tem lá, que alguns artigos falam atividade da glândula sebácea, na realidade, o que se mede é quanto que está saindo pela questão da capilaridade do infundíbulo ali, tá bom? Mais ou menos por isso, assim. Ótimo, então. Gente, obrigado pelo convite, desculpa ter caído esses momentos todos aí, e agradeço por vocês terem ficado aqui, todo mundo ter assistido. Obrigadão, e obrigado ao pessoal da SAF pelo convite, tá bom? Sim, nós da SAF que agradecemos, Vitor, a sua presença, por você ter topado participar. Também pedimos desculpa novamente pelo imprevisto que a gente teve aqui com a internet e toda a transmissão. Imagina, acontece. E, bom, pessoal, então agora a gente tem mais alguns avisos para vocês, para finalizar. Vou sair? Fique à vontade, o que você preferir, Vitor. Eu vou sair, então, gente, um beijo para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, pessoal, a palavra-chave dessa palestra, então, será cosméticos. Então, depois vocês escolham corretamente essa palavra no formulário de presença, que foi enviado aqui no chat. E ainda hoje nós iremos ter a palestra de Farmácia Viva, ministrada pelo Newton Luz Neto Júnior às 16h, e a palestra de farmacêutico esteticista, ozonioterapia, ministrada pelo Rafael Ferreira às 19h. Novamente, pessoal, desculpem pelo imprevisto, e agora na nossa palestra das 4 vai ser esse mesmo link do Google Meet, então se vocês puderem continuar, a palestra vai acontecer nesses 2 links aqui também, e vamos enviar novamente por e-mail para vocês, ok? Muito obrigada e nos vemos às 4.